3 maiores erros que destroem as pequenas e médias empresas antes ainda de completarem 5 anos de vida. Então, nesse bate-papo de hoje, a gente vai falar ali dos principais erros que fazem com que as empresas quebrem em tão pouco tempo e como algumas dicas para mitigar esses 3 erros. Tá bom? Então fica aqui comigo até o final que você vai ver aí essas dicas que valem ouro para o seu negócio. O que eu quero dizer com isso, né? Quando você pensa nesses erros, quando você entende esses erros, quando você busca conhecimento da sua empresa, você consegue entender o leme, né? Entender para onde ela está indo. E aí você prevê o erro. Então, a sua empresa, ela não quebra assim de repente, assim do nada, ela começa a quebrar. Não, ela vaza dinheiro em silêncio ali, né? Ela é uma bomba relógio que vai se instalando e você não percebe. Então, é por isso que é importante conhecer a fundo os seus processos, conhecer a fundo o seu negócio. E aqui eu vou trazer para vocês alguns dados que são alarmantes do Brasil e ele é um dado tirado aqui do IBGE. Então, ele vai de janeiro a abril de 2025, onde mostra que abriram 1,8 milhões de empresas. 1,8 milhões de empresas abriram de janeiro a abril de 2025 e fecharam 973 mil empresas. Então você vê que 4,6 mil novos negócios foram abertos e 37,3% sobreviveram, ou seja, nem metade das empresas que abriram sobreviveram após 5 anos. O brasileiro é empreendedor, então a gente abre muita empresa, empreende muito, mas o que se sustenta realmente são poucas. Então, de universo que abriram, 37,3% sobreviveram. Isso é menos da metade. Então, é um dado alarmante para a gente pensar. Bom, então aqui vamos direto ao ponto. Quais são esses principais erros? Erro número 1. Faturamento virou dopamina. Então, você vê lá, blim, 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 dinheiro caindo na conta. Parece o tio... Não tem aquele lá da família, lá dos patinhas lá, que acumulava dinheiro, ele tinha um monte de ouro, então você começa a ter aquela dopamina, né, do dinheiro entrando, né, chama-se populismo financeiro, ou seja, você governa pelo aplauso do teu caixa. Então, o teu caixa está indo bem, você acha que está tudo bem, mas você ignora o que sustenta o negócio, que é a margem, o custo, o lucro. Então, você precisa saber o que é margem, quanto que sobra, né, quanto que rende aquele negócio, o que é custo, o que é lucro. Então, entrou dinheiro, você comemora e faz retirada? Não é bom. Aumenta o custo fixo e assina ali, faz assinaturinhas, já começa a comprar coisa, já gastar? Dá desconto agressivo para ver o dinheiro entrar ainda mais rápido? Então, aqui, por exemplo, um exemplo prático, né? No e-commerce, você vendendo muito, mas com frete, mais devolução, mais uma taxa aí comendo a sua margem, o caixa enche, mas o lucro é zero. Então, essa ilusão ali do dinheiro entrando tem que ter muito cuidado. É o primeiro erro, porque a pessoa se empolga, né? Abre o negócio, vê o dinheiro entrando, mas não tá vendo o que tá saindo e o que tá sobrando de verdade. Então, é o primeiro erro. Qual o principal antídoto para você combater esse erro? Primeiro, é ter uma demonstração de resultado gerencial simplificada, ou seja, a receita, o custo variável, o custo fixo e o lucro real. Faça essa demonstração de resultado em um período curto, semanalmente. Você pega ali naquela semana e começa, não deixa para fazer só lá uma vez por ano, só lá quando o contador manda. Não, faça isso semanalmente para você entender aonde está dando dinheiro, onde está saindo e o que realmente sobra. Dica número 2, prolabore primeiro. Você define uma data e um valor fixo para a sua retirada. Lembre-se, você como dono, você também faz a sua retirada, você também precisa ser remunerado. E a remuneração, ela precisa ser fixa, ser determinada. Prolabore é isso, é determinar qual vai ser o seu salário de dono. Sim, dono precisa ter um salário. Não é para ficar fazendo saque emocional. Fica ali, é meu, eu sou dono mesmo, eu tiro o dinheiro a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não, estabelece um prolabore para você, um valor fixo, define esse valor fixo e use-o como fixo, como o seu salário. O lucro você faz a retirada depois, quando você já entendeu todo o contexto, todos os custos, todas as margens. Aí você sobrou, pensou, refletiu, vai investir, vai guardar, vamos ver até o final para você ver as outras dicas. Mas não cai nessa emoção de sair sacando de primeira, não. 3.
Meta de margem por produto. Você estabelece que o produto ele tem que ter uma meta. Você estabelece uma meta de margem. Por exemplo, esse produto ele tem que ter uma margem de 20%, de 10%, de 15%. Mas você procure cumprir essa meta. Se não bateu a meta, você tem que mudar o preço, mudar o custo ou até o mix ali do seu produto. Então pensa assim. Mas voltando, DRE, que é a demonstração financeira do resultado do exercício, é muito importante porque é ela que faz com que você dirija às claras, né? E não no escuro, vamos chamar assim. O erro número 2. Crescer sem capital de giro. Você está vendendo, vende mais e é igual quebrar mais. Como assim? Eu estou vendendo mais e estou quebrando mais? Exatamente. Por quê? Porque o crescimento ele puxa o estoque, puxa o prazo, puxa a folha, puxa imposto. Não é porque você está vendendo que aquilo tudo é seu, aquele dinheiro é seu. Lembre-se que você vai precisar repor estoque, vai precisar pagar imposto, folha. Muito antes do dinheiro entrar, né? Entrar no caixa, você já está comendo o seu capital de giro porque você precisa garantir a continuidade do negócio. Você precisa comprar, repor estoque. Então não pense que o dinheiro ali que você está vendendo mais, você está ali com caixa. Então entender que crescer sem capital de giro é um risco. Um exemplo, no caso de logística, o caminhão ele roda, o combustível queima, a manutenção chega e o cliente só vai pagar dali 60 dias. E quem vai manter esses 60 dias? Se você tem combustível, se você tem manutenção, se quebra alguma peça, pensar nisso é muito importante. E qual que é o antídoto que a gente usa aqui para fluxo de caixa? Pensar num prazo de 13 semanas. Você faz uma projeção de semana. Você mapeia as entradas, as saídas da semana a semana. Não mês a mês, faz por semana. Estabelece ali o piso de caixa, define uma reserva mínima, intocável para emergência. Sempre tem ali uma reserva mínima para emergência, para não ser pego de calças curtas. E 3, a regra de ouro. Se não paga a operação, mais os impostos, não dou desconto e não invento moda. Se você sabe ali que não está pagando nem a operação, por que você vai dar desconto? Você vai entrar no prejuízo, vai quebrar. Um crescimento sem caixa é igual você correr no gelo, você não sai do canto. Erro número 3, empresa sem painel de controle. Então você tem aquela gestão por sensação térmica. Hoje tá bom, amanhã tá ruim. Você não sabe o seu ponto de equilíbrio, você não sabe sua margem real por produto, você vai chutando, vai imaginando. Você não sabe o custo real de você vender aquele produto. O resultado disso, o financeiro, ele vira adivinhação, tem que adivinhar. Quais são os antídotos? Aqui, como que a gente resolve? 5 indicadores do dono lúcido, vamos chamar assim, né? Então você tem ali um ritualzinho de 15 minutos, 20 minutos por semana, onde você vai, número 1, analisar o seu caixa. Qual é o saldo hoje e qual é o projetado para as próximas 13 semanas? 2, a margem. Qual é a margem geral da empresa e qual a margem dos top 3 produtos, os 3 produtos que você vende mais, por exemplo. Então você entenda a margem geral do seu negócio e mais a margem ali dos 3 produtos. Inadimplência. Você precisa conhecer o valor em reais que você tem a receber e o quanto que isso representa em percentual. Então pensa sempre nisso. 4, custo fixo total. Acompanhe a variação mensal. Tenha isso mapeado dentro da sua empresa para você acompanhar o que causa a sua variação. Porque o empresário, ele não tem a previsibilidade que tem o CLTista, o funcionário público. Ele precisa ir atrás da sua previsibilidade. Com isso, ele precisa entender tudo isso, ele precisa mapear tudo isso para poder ter uma média e aí a média das coisas serem a previsibilidade. Então, o custo fixo total. Acompanhe qual é a variação do seu custo fixo, tá? 5, ponto de equilíbrio. Quanto você precisa vender para poder zerar, ou seja, para não dever nada, para ficar de boa. Qual que é o seu ponto de equilíbrio? Basicamente aqui é você parar de pilotar no escuro e começar de fato a governar. E agora eu lhe dou uma dica que vai ajudar muito. Você pode adquirir o seu mapa de gestão. É uma planilha simples, onde você consolida todas as principais informações do seu negócio num lugar só. Você pode adquirir clicando aqui, onde você vai ter acesso a um preço muito razoável, um preço assim, basicamente de custo mesmo, onde você vai ter ali o seu mapa de gestão feito pensando em vários segmentos, onde você pode eleger o seu segmento e preencher todas as informações do seu mapa de gestão para ter isso de forma simplificada no seu dia a dia e mantê-lo atualizado. Então sigam essas dicas que a gente acabou de falar, adquire o seu mapa de gestão e siga em frente que o seu negócio vai render. Ele não precisa entrar naquelas estatísticas de 37,7
5% das empresas que deram certo. Ele pode alavancar para muito mais. E você ainda pode, se você quiser ainda crescer ainda mais e aprofundar ainda mais a sua segurança, você também pode adquirir ali o curso da OPS, Operação Sossego, Simplicidade e Ação na Gestão de Risco, que é quando a gente usa ali a metodologia de gestão baseada em risco para aprimorar ali o sistema de gestão. Tudo pensado em linguagem simples, clara, sem firula, sem lero-lero, para a pessoa aplicar no dia a dia e de fato ver aí o seu negócio crescer, o seu negócio prosperar e quem sabe, né, até suceder para grandes gerações, ser vendido por um investidor e gerar prosperidade. Bom, então fica a dica e espero que tenham gostado.